Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um livro editado por Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o tema são pontos vulneráveis, que são aqueles pontos ali de maior cuidado na vida de cada um de nós, aqueles pontos que nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos ali a um desequilíbrio. O texto nos diz: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Então ele compara a nossa própria existência a uma grande máquina, que tem toda a sua engrenagem, mas se uma das peças, às vezes uma peça até simples, ela está em desarranjo, em desarmonia, ela pode comprometer todo o conjunto, todo o funcionamento ali daquela máquina. Ele nos diz: inevitavelmente as tentações te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então ele nos diz que as tentações cercam a todos nós. E o que são tentações? Tentações são aquelas situações que acontecem, que elas encontram algum tipo de ressonância dentro de nós. Porque se nós temos ali pontos que são muito bem resolvidos, que já são sedimentados, naquilo nós não somos tentados. Então a tentação, ela ocorre justamente nos testes, naqueles pontos que nós devemos nos revestir de forças, de atenção, de vigilância, porque como diz aqui, elas vão ferir ali esses pontos vulneráveis, onde ali as nossas deficiências. E ela vai dar alguns exemplos dessas situações. Se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te, atormentando-te. Então vejam que ela fala em sensações mais fortes, Se nos agradam sempre as sensações mais fortes, porque podemos ter ali uma vida relativamente tranquila e acharmos que aquilo é sem graça, que a vida não tem grandes emoções. Então, se nós procuramos sistematicamente essas sensações mais fortes, nós vamos encontrá-las, Elas vão nos atrair, envolvendo-nos e nos atormentando. E a gente pensa até nos relacionamentos, pessoas que têm ali uma vida familiar relativamente tranquila, mas sempre estão buscando algo além, uma emoção mais intensa, uma emoção mais forte, não se satisfazem ali num ambiente de relativa tranquilidade. Por isso é que esse pode ser um ponto vulnerável, quando nós sistematicamente buscamos ali a intensidade em tudo, essas sensações mais fortes. Ela diz ainda: se te espicaçam, se nos agrada o interesse, a ganância e a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Onzenários aqui nos dizendo de pessoas que pensam excessivamente ali em acumular bens, no dinheiro, quando pensam que administram determinada quantia, determinado valor, quando na verdade são administrados, são prisioneiros ali dessa cobiça, dessa ganância, pessoas que têm até uma vida financeira tranquila, mas estão sempre insatisfeitas, estão sempre intranquilas pelo medo de perder aquilo que acumularam, ou que não permitem ali a própria família que usufruam quase nada do que tem, sempre preocupado ali, e que tenha um montante muito grande no banco, mas sem usufruírem daquilo que esse conforto poderia proporcionar. Então, se isso nos interessa, nós vamos respirar, nós vamos atrair pessoas também que pensam da mesma maneira. Esse pode ser um ponto vulnerável ali na existência. Se te interessa uma maledicência e impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai a maledicência, a fofoca, nós vamos perceber nas pessoas coisas que para a grande maioria passa despercebido, porque nós viciamos o nosso olhar buscando sempre ali algum erro, algum comentário jocoso, alguma fofoca, algo que nós possamos disseminar para outras pessoas
né? Então isso pode ser ali um vício, né? A fofoca, a maledicência, a impiedade, porque se nós falamos da vida dos outros, até situações que não são reais, que são interpretações nossas, ou que passamos aos outros informações que nos chegam sem saber até qual a veracidade dessas informações, isso é impiedoso para com as pessoas que são vítimas ali dos nossos comentários, né? Então, a maledicência, a fofoca, ela pode ser, e muitas vezes é um desses pontos vulneráveis, um desses pontos fracos. Se preferem a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então, se nos atrai ali a preguiça, a ociosidade, o comodismo, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos assim, né? Para nos sentirmos excessivamente cansados, sobrecarregados, quando na realidade pode ser muito mais um estado mental nosso do que propriamente um fato, uma realidade. Então a gente costuma falar que existe uma diferença entre estarmos sobrecarregados ou nos sentirmos sobrecarregados. Talvez uma pessoa que tenha ali uma grande quantidade de tarefas, de afazeres, talvez ela não se sinta sobrecarregada, porque ela faz aquilo com boa vontade, ela se planeja, ela tem organização, enquanto talvez podemos fazer muito pouco, mas esse muito pouco nos sufoca, nos cansa, nos consome, justamente por essa falta de equilíbrio, de amor àquilo que se faz, né? Então, aqueles que querem encontrar motivo, eles vão encontrar motivo para se sentirem cansados. Vão ser ali excessivamente queixosos, vão reclamar de tudo, seja do calor, seja das chuvas, seja da falta de tempo, e mergulham de tal maneira nessas queixas que não encontram espaço mental para realizar, para produzir, para agradecer, não é? Então, esse é um cuidado que temos também que ter com a ociosidade, o comodismo. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios orgânicos e deficiências onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então podemos ser pessoas que nos afeiçoamos à enfermidade, que cultivamos a doença, até para nos sentirmos vítimas, para termos ali a compaixão dos outros. Talvez aquelas pessoas que ficam excessivamente atrás dos médicos, não encontram nada nos exames e insistem ali para achar alguma coisa, né? Chamam os médicos de incompetentes, né? Mas há situações em que nós podemos cultivar ali a doença, cultivar a enfermidade, e esse estado pode atingir ali um tal grau que de fato a pessoa pode ficar doente, é um processo até de autoobsessão em que pelo pensamento ela acaba danificando a própria estrutura ali da célula física, né? Cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, à experiência fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Então nós somos colocados nos ambientes, nos locais onde é necessário para o nosso próprio crescimento, com o amparo, com as facilidades, mas também com os desafios, que são testes para que nós possamos vencer as dificuldades que nós trazemos, né? Então nós não nascemos do planeta errado, nós não nascemos na família errada, nós nascemos e estamos onde Deus ali considera que é o melhor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nunca um castigo. Tendências, aptidões, boas ou más, ressumam, né, têm origem no nosso pretérito, né, no passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam o progresso e a paz. Então, as tendências boas, as aptidões ou negativas, elas têm a origem no nosso passado e que nós renascemos aqui ou para desenvolver essas nossas boas aptidões, as boas tendências,
ou para mudar ali aquelas tendências negativas que fomos acumulando ao longo de tantas e tantas vidas, né? Até chegar nesse momento em que nós estamos. A tua segurança interior, ela diz, depende da tua inclinação, da tua preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então nós temos que tomar ali cuidado, né? Vigiar as nossas fraquezas, né? Porque a nossa segurança interior, ela diz, depende da nossa inclinação, dos nossos desejos, das nossas escolhas, para que com o tempo essas dificuldades se transformem em segurança, em fortaleza e maturidade ali espiritual. No que delinquistes, trazes a marca íntima, ou seja, essas tendências do passado, positivas ou negativas, elas estão gravadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, estão aí, né, para que cada um de nós exercite na oficina que é a terra que Deus aqui nos colocou. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. Mais uma vez reforçando que essas tendências são do passado, nós nos perguntamos por que eu tenho essas facilidades, por que eu tenho essas aptidões, ou por que eu carrego essas dificuldades, esses traumas, que para muitas outras pessoas não me incomodam. Mas cada um tem ali a sua história, cada um tem o seu mapa aqui na Terra, cada um tem o seu passado. Por isso é que é muito importante nós não ficarmos nos comparando com os outros, e também não desvalorizarmos a luta do outro, achando que aquilo que ele está passando, que para nós não é um motivo de preocupação, mas para ele seja de grande preocupação. Porque nós não sabemos ali quais são as histórias de vida dele, quais são os traumas, quais são as lutas que cada um carrega ali dentro de si, né? De acordo com o erro, ela continua, voltas aos sítios familiares, volta ali ao meio onde devemos reparar. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com a superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Vejam, olha, não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Porque há muitas vezes na vida em que nós fazemos escolhas que sabemos que elas não são saudáveis, que elas não são boas, mas nós acabamos ali cedendo, abrindo mão, para mais tarde nos arrependermos, né? Porque tínhamos ali o conhecimento, recebemos talvez uma boa formação dos nossos pais, dos nossos familiares, mas a escolha é sempre nossa. Então, aquilo que Jesus nos diz, orai, mas vigiai também, né? Ou lembrando que Paulo de Tarso nos diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, peçamos muito a Deus ali a lucidez, a serenidade, para que as nossas decisões, as nossas escolhas, sejam escolhas de equilíbrio, né? Que não nos deixemos ali arrastar por um prazer momentâneo, fugidio, que depois podemos nos arrepender. Então é muito importante essa autoanálise e percebermos quais são os pontos que eu trago na vida de conquistas, de facilidades, mas igualmente é muito importante pensarmos quais são os meus pontos vulneráveis, quais são os pontos que eu tenho que tomar muito cuidado. Então essa autoanálise muito sincera, muito honesta, permite enxergarmos em nós aquilo que, no fundo, nós sabemos que temos que tomar um cuidado maior. Existem algumas sugestões nesse sentido. Por exemplo, aquilo que nos desagrada profundamente, que nos irrita profundamente no outro, muitas vezes é o reflexo daquilo que trazemos dentro de nós, mas temos uma dificuldade enorme de percebermos, de reconhecermos aquilo. Então é claro que há comportamentos que nos desagradam, que não consideramos como saudáveis, mas se aquilo nos incomoda profundamente, nos irrita excessivamente, é interessante olhar ali para perceber que talvez seja algo que trazemos dentro de nós. Outra situação que pode
nos alertar sobre esses pontos vulneráveis são aquelas situações que ocorrem repetidamente na nossa vida, né? Então, um exemplo que a gente sempre dá, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca foi assaltada, mas tem gente que foi assaltado 10, 20, 30 vezes. Se isso acontece com tanta frequência, opa, será que não é um ponto que eu tenho que tomar cuidado do desapego, do desprendimento, né? No sentido de não ser excessivamente apegado? Talvez no passado fomos pessoas que desviamos dinheiro, que roubamos, que tivemos cargos públicos e usamos mal, né? E hoje nós voltamos sujeitos a passar por essas situações, em que em repetidas vezes nós somos roubados, acontecem situações que perdemos aquilo que lutamos, né? Então, é um castigo de Deus? Não é. São situações ali que nos alertam para pontos que nós precisamos aprender, né? Porque não é por uma simples coincidência que essas situações se repetem tanto e com outras pessoas, elas acontecem raramente ou talvez nem aconteçam. Então, essas situações desagradáveis que elas se repetem muito na nossa vida, vale aí observar, será que não são pontos em que nós temos que aprender com aquilo? Né? E aí nós lembramos uma vez mais aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, essas situações elas se repetem até o ponto que nós de fato aprendemos que aquelas situações geram uma mudança no nosso comportamento, né? Aí sim, porque elas mudam, porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele quer sempre o nosso aprendizado, né? O nosso equilíbrio ali. E finalizando, ele diz: enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Então ela finaliza nos recomendando: enfrenta as fraquezas, né? Porque podemos ali, a partir do momento em que constatamos os pontos que somos mais vulneráveis, que somos mais sujeitos à falha, nós nos sentimos ali impotentes, cansados, ou dizer: eu não vou mudar nunca. Não, nós temos que enfrentar, tendo a plena consciência de que nós nascemos para vencer as nossas limitações, não sermos vencidos por ela. E conscientizando desses pontos vulneráveis, vai ser mais fácil tomarmos ali os cuidados necessários. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, abençoe a cada um de nós. Boa noite. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Que possamos fazer bom uso dela, que ela possa nos amparar amorosamente, esse encontro maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre renovação, sobre recomeços e também sobre reencarnação. Nós vamos estudar o caso da senhora Laura, que se prepara para reencarnar. O livro é Nosso Lar, o capítulo é 47, chama-se A Volta de Laura. E na sequência, nós vamos estudar uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. A mensagem se chama Em Constante Renovação. Dona Laura, ela se preparava para voltar à Terra. Ela é mãe de Lísias, o amigo de André Luiz, o enfermeiro que o acolheu quando ele foi levado à colônia Nosso Lar. Evidentemente, Dona Laura era um espírito de muita condição e ela estava se preparando, né? Esse capítulo vai falar sobre algumas conversações que ela tem e o início das despedidas. Olha que interessante. Ela tinha condições, então é um fato aí que a gente precisa colocar em destaque. Então ela teve a oportunidade de participar ali desses encontros e para se despedir.
né? Vamos ver aqui o caso dela e todos os receios que ela coloca referente a esse recomeço. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos. Então, para quem não conhece, esse livro, ele é ditado pelo espírito André Luiz. Então, ele é o narrador. Ele está falando aqui da mãe dele, que estava se preparando, mas também da senhora Laura. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Então ela estava no plano maior, ela tinha um lar, cercada ali por algum de seus filhos. O seu esposo já havia retornado à terra. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. Olha que bonita essas homenagens, essas famílias, esses amigos que ela conquistou na colônia. Foram ali prestar uma homenagem a ela, se despedindo rapidamente, né? Desejando a ela bom ânimo, né? Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. E André Luiz sempre ali pronto para nos mostrar, né, como um observador, ele estava ouvindo alguns diálogos de Dona Laura. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Ele teve a oportunidade de conviver por algum tempo com ela, né? Então ele notou ali uma certa seriedade por parte dela, né? Imaginemos nós num momento crucial, em algo muito aguardado, né? Nós aqui encarnados, nós também hesitamos, né? Ficamos mais apreensivos, e ela estava nessa condição também. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Como eu falei, ela tinha muitos méritos. Então, ela estava sendo amparada para essa nova encarnação, né? Ir para o mundo, vir para a Terra, encarnar na Terra em condições ali muito particulares. Milhares e milhares de horas de serviço ao seu favor perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então ela teria todo o amparo desses corações amorosos que conviveram com ela e também dos seus filhos que nesse instante permaneceriam ali em nosso lar. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio.
Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Então, ele está aqui tentando animá-la, né? Não era um exílio ali amarguroso para ela, na condição dela, e sim uma oportunidade de evolução. Não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito e como nós nos entregamos e nos abatemos, né? Na nossa condição, nos ligamos ali ao fracasso, ao erro, ao medo, ao sentimento de pânico, à dor, sendo que o bem, ele existe e nós estamos constantemente amparados e envolvidos para vencermos. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, ponderem na glória imensa de ser útil. Então ele estava realmente ali encorajando ela, né? Que além das lutas íntimas dela, ela teria o amparo de todos esses amigos, né, espirituais que estariam vibrando por ela, vibrando pela vitória no bem. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Então, pelo preparo, pela condição dela, né? Ela sabia de todo o amparo espiritual que ela contaria e da escola abençoada que é a terra, né? Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido, né, daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. O esquecimento, ele é necessário. Então, todos esses aprendizados, essas orientações estavam gravados dentro dela, mas seria necessário esse esquecimento temporário. E ela tinha receio, né, desses compromissos que ela havia assumido, ela sabia da necessidade dela de voltar para a Terra, mas ela tinha receio de fracassar, né, de esquecer tudo que ela havia aprendido, como ela havia se fortalecido, dos compromissos para essa nova existência e fracassar, né, se precipitar no erro. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. E as cicatrizes, elas são lembranças, né? Lembranças às vezes difíceis. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma dificuldade nessa encarnação não tem esse mesmo receio, né? O contato, o mínimo contato que nós temos, ele já desperta, às vezes, uma lembrança triste ou até mesmo uma hesitação, né? Aquele doente que se curou, que teve alta hospitalar, ele tem medo de mais uma vez passar pelas mesmas dores, por mais que nos dias que se seguem ele se restabeleça 100% a saúde, fica essa lembrança, né, da dor, né, quando você vai naquele mesmo médico fazer um check-up, um medo, né, de mais uma vez estar doente. Então, aqui a comparação que ela faz com relação ali à cura, né, que ela foi fortalecida nesse período que ela esteve em nosso lar, mas que estava dentro dela essas cicatrizes, essas lembranças. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. É o bom ânimo, né? E a gente tem que caminhar para frente, construir um novo futuro. Apesar dos nossos erros, apesar de sabermos aonde falhamos, né, essas experiências difíceis, nós precisamos ter a coragem de lutar, de construir uma nova história.
aproveitar a segunda, a terceira, a renovação, a nova oportunidade. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Olha que dica que ele dá, né? Quando nós trabalhamos em prol do outro, quantas bênçãos nós recebemos e nós esquecemos de nós esquecemos das nossas dores, das nossas lutas. Aliás, muitas delas que nós nos queixamos quando nós estamos ali em contato daqueles irmãos em extrema dificuldade, em extrema penúria, nós esquecemos e vemos o quanto somos pequeninos e egoístas quando reclamamos e o quanto somos abençoados por não estarmos nas lutas deles. Então, nos ajuda, nos ampara. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo, né? Quando a gente se volta só para nós, para os nossos problemas, estamos aí sendo egoístas e fica muito mais difícil viver, fica muito mais difícil vencer. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Então, o que ela compara é que são dois ambientes propícios. Em nosso lar, quando você está numa situação ali de fraquejar, as próprias vibrações do ambiente te auxiliam, né? Te reconfortam. E quando estamos na Terra, encarnados, as forças agressivas da Terra, né? O ambiente da Terra também é propício a nos entregarmos à queixa, né? Às lamentações, a perdermos a coragem, a confiança, né? A acharmos que as nossas dificuldades nunca terão fim, que nunca teremos novas oportunidades e, portanto, é melhor continuarmos do jeito que estamos, né? Muitas pessoas falam, eu já vivi mesmo, eu já errei a vida inteira, por que eu vou me corrigir? Não é? Eu vou viver, sendo que esse viver é um viver bem relativo, né? É um viver apegado à matéria, né? Quando sempre há a oportunidade de se renovar, de começar mais uma vez. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. É aquilo que nós vemos falando, né, da questão da sintonia. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. Então, são portas que nós abrimos. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Olha que importante, né? Nós nos lembrarmos disso. A Senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. A gente realmente fica mais forte, mais encorajado, se defende desses ataques, até mesmo de nós mesmos, né? Se falarmos aí de uma auto-obsessão.
Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos individuais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Olha, quanta ajuda ela estava tendo, né? O incentivo, as vibrações e até nessa novo corpo, na constituição desse novo corpo, justamente pelos méritos que ela tinha. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvir. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. E aí ela se despede, né, e fala e convida mais uma vez André Luiz para um outro encontro mais íntimo na sua casa, né, e ali ela estava mais fortalecida para voltar à Terra. Então vamos ver aqui. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, a mensagem em constante renovação. Renovai-vos no Espírito. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Olha o caso que nós vimos. Quanta ajuda ela teve e quanta ela teria para vencer. É assim como nós, né? Nós podemos dizer, mas ela tinha muito mérito. Mas nós também temos muita ajuda, muita para vencer. Então, não podemos nos abater, não podemos nos entregar ao desânimo. Acredita-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, todos os dias, né? Todos os dias. Podemos ter dias difíceis, mas sempre há um novo amanhecer. Renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas, ramos novos. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante, e é verdade. Desde o momento do nascimento até o nosso desencarne, quantas transformações, quantas mudanças, quantas curas ocorrem em uma única encarnação, né? Ocorre no corpo físico. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renovam-se a organização celular em que te apoias. As células estão sempre em constante renovação. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem, mudem para fazer o melhor. Estuda,
raciocina, observa e medita. Olha só, estudar se faz necessário, raciocinar, pensar sobre aquilo que estudamos, observar a oportunidade de colocarmos em prática, observar as pessoas que conosco convivem, nos observar, nos conhecermos, meditarmos. Aquela recomendação, todos os dias fazermos um balanço de como foi o nosso comportamento, de como foi a nossa atitude mediante algumas situações, se estamos de fato procurando nos melhorarmos. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então, nós vimos no caso da Dona Laura, toda aquela bagagem que ela adquiriu e todo o trabalho que ela fez em prol de muitos seriam ali convertidos em alicerces firmes, fortes, para essa nova existência que ela estava abraçando. E assim é conosco. Então nós estamos aqui encarnados, tendo todo o amparo, toda a assistência necessária para vencermos, para nos renovarmos diariamente. Esse é o momento em que a renovação está sendo muito intensa, então que nós possamos abraçá-lo com muito equilíbrio, com muita busca, ali buscando o amparo e a assistência de Deus e de Jesus, na prece, no Evangelho, na confiança, buscando ficarmos mais fortes, né? Não nos entregarmos a essas ondas de pessimismo, não nos ligarmos ao mal, ao desânimo, e sim pensarmos em tanta ajuda que temos recebido, todos nós individualmente e todos aqueles que estão ligados à Terra, encarnados e desencarnados. Que tenhamos uma boa noite, de muito amor, de muita paz, de muita reflexão.